Falando no ex-presidente Bolsonaro, pessoal, tenho certeza que vocês do outro lado, antenados que são no noticiário político, lembram do já famoso e já estendido, arrastado caso das joias sauditas, que deram o que falar e causou uma polêmica imensa aí, Brasilzão afora, ali durante o governo Bolsonaro, presentes que ele teria contraído sem ali seguir os ritos, né, que existem para todo tipo de presente ou mimo que presidentes do cargo possam receber, mas acredite só agora, ela não é mais um problema, pelo visto. Evaporou. Teve o entendimento do TCU, o pessoal que decidiu que presentes pessoais recebidos por presidentes não são patrimônio público. Ou seja, a decisão serve tanto para as joias de Jair Bolsonaro quanto para os famosos containers cheios de objetos de arte e relógios, por exemplo, do ex-presidente Lula ou do atual presidente Lula. O Mano Ferreira tem mais detalhes aqui para a gente entender com precisão que decisão do TCU foi essa e por que agora. Marinho, eu acho essa decisão completamente absurda, porque a gente está perdendo de vista... Eu quero ouvir tua opinião, mas não sem antes você trazer o contexto em si. O que foi decretado? Vamos lá, as joias que foram usadas como armas para os críticos de Bolsonaro naquele contexto, né, basicamente, agora são determinadas como não são patrimônio público, não são do interesse público, são joias de caráter pessoal, particular do presidente. O Tribunal de Contas, portanto, está decidindo que a presidência da República pode caracterizar que determinados presentes recebidos pelo chefe de Estado, na verdade, são particulares, pessoais, e não públicos. E, portanto, não haveria crime em qualquer tipo de venda ou de destinação privada e particular desses itens. Então, já para a gente tacar uma querosene no fogo aqui, eu quero te ouvir. Por que você acha isso um absurdo? E quero ouvir meus pares também, porque é uma decisão e tanto que meio que liquida essa fatura depois de uma história que se arrastou por muitos meses, inclusive trouxe o presidente Lula para o meio desse balaio todo, mas eis que temos uma decisão. Primeiro, eu acho que no Brasil as questões ficam sempre muito contaminadas por quem são as pessoas envolvidas nas histórias. Sim. Então, quem gosta de Bolsonaro vai comemorar essa decisão, quem não gosta vai achar ruim. Eu acho que a gente devia tirar as pessoas da história e pensar de um ponto de vista institucional. O que é que a gente está dizendo? Está dizendo que alguém que ocupa a presidência da República ou cargos de alto poder no Estado brasileiro acabam, muitas vezes, sendo presenteados por pessoas que desejam manter um bom relacionamento, não com a pessoa particular que está naquela função, mas com o cargo, com o poder que aquela pessoa possui. Quando a gente libera presente, a gente libera a troca de favor e incentiva a corrupção. Mas dá para afirmar de forma categórica, igual o Mano está falando, Jess, Henrique e Pepe? Vou começar com o Henrique aqui, se realmente dá para cravar que qualquer presente, qualquer gesto nesse sentido material é de fato um incentivo ali, claro, definitivo para a corrupção. Não, de forma alguma. Eu acho que a gente tem maneiras de você analisar isso. Por exemplo, se um chefe de Estado dá um presente para um outro chefe de Estado, independente se aquilo vai se tornar patrimônio público ou não, aquilo vai ser de conhecimento público. Uma vez sendo de conhecimento público, fica claro se aquele outro chefe de Estado começar a tomar medidas, atitudes políticas, contratos, etc., em favor do que presenteou. Eu acho que ali fica muito fácil você fazer o rastreamento dessa influência para poder tentar criar algum tipo de conexão ali, ter um nexo causal. Agora, essa decisão, eu concordo com o Mano no sentido de que ela não deve ser personificada. Porém, é uma decisão, de certa forma, inteligente. Você coloca ali padrões, você coloca parâmetros para entender aquilo é de patrimônio público ou não é de patrimônio público. Isso envolve a pessoa do chefe de Estado, envolve o seu cônjuge, envolve a família. E se a família receber um presente, como é que fica? Essa decisão e, na verdade, essa interpretação precisa ser amadurecida a esse ponto. Por exemplo, nos Estados Unidos, o chefe de Estado, ele tem a capacidade de comprar o presente. Se ele fala, não, isso aqui, depois que excede um valor, aí ele já não é mais um presente pessoal, ele é de patrimônio público, acervo, né? Mas ele pode ali comprar e dizer, não, isso aqui é meu, isso aqui foi dado com interesse meu pessoal. E o que impediria, né, dessa maneira? Quando a gente vai em museus em Brasília, você vê tantas
paredes ali de presentes que foram entregues e coisas que hoje estão lá no patrimônio público. Mas qual que é a utilidade pública daquilo, né? Então, acho que essa nova norma aí traz um pouco mais de maturidade para a decisão. Pepe, você que estava afiado no microfone aqui nos comentários ao longo de toda a trajetória desse assunto que se arrastou, teve 1001 desdobramentos, roubando as manchetes para tudo que é lado, palpitaria para cima e para baixo, eis que a gente vê uma decisão quase que um grande banho de água fria nesse caldeirão de opiniões que se arrastou por tanto tempo, né? Marinho, eu concordo em ser um Tribunal de Contas da União. Eu venho falando isso desde 2023, né? Desde quando começaram as divulgações do caso da Joias do Bolsonaro, eu sempre defendi que a decisão do Tribunal de Contas da União estava completamente errada. E a decisão que foi feita na sexta-feira do Tribunal de Contas da União, bom lembrar, decidiu o seguinte, que não há lei específica que dê fundamentação jurídica para a Tribunal de Contas da União definir se um bem é privado ou público. E não há mesmo. Quando você pega, por exemplo, a legislação, o arcabouço normativo do Brasil relacionado a presentes e acervos do presidente da República, você vê que começou lá atrás, no governo Collor, né? A Lei 8.394. Bem lembrado. Ela falava o seguinte, que os acervos documentais são de propriedade do presidente da República. Mas não falava o que é acervo documental. Aí tem um decreto do Fernando Henrique Cardoso, de 2002, que fala o seguinte, o presidente da República pode vender para a União os seus acervos documentais. Aí, em 2016, né, o Tribunal de Contas da União decidiu exatamente que os bens personalíssimos são de uso do presidente da República e são de propriedade do presidente da República. Mas bens personalíssimos são os bens de consumo imediato, como, por exemplo, charuto, comida. E aí, todos os outros bens, o Tribunal de Contas da União decidiu, infelizmente, de forma completamente sem legislação e sem fundamentação jurídica, decidiu que seriam bens públicos. Aí. Mas não há fundamentação jurídica. Não há lei que fala isso, né? Então, agora, o Tribunal de Contas da União, no meu modo de ver, ele consertou a decisão dele bizarra de 2016, né? Então, agora, mano, o Legislativo e o Executivo devem regular esse assunto, né? Que regulem o assunto. Qual que é o valor de um bem que pode ser de propriedade do presidente da República? Tem algum limite? Então, o Legislativo, que é o fórum adequado, tem que fazer esse trabalho, né? Não é o Tribunal de Contas da União que tem que fazer. Não é o Judiciário que tem que fazer, né? Então, no meu modo de ver, Marinho, o Tribunal de Contas da União acertou em cheio e consertou uma injustiça que fez em 2016. Né? É uma opinião mais do que válida aqui, compartilhada por muitos. Quero saber se também pela nossa querida Jéssica Peixoto, que tem a palavra. Eu não diria que é nem opinião, é fato que o PP trouxe aqui. No final do dia, essa é uma ação que é fruto de um pedido da Advocacia Geral da União, não em relação a Jair Messias Bolsonaro, mas que tem como foco principal ali até mesmo um relógio Cartier que o presidente Lula recebeu, não de um chefe de Estado, mas da própria marca, mas lá atrás o próprio TCU, em dado momento, por volta ali do início de 2016. Cartier ou Piaget? É Cartier ou Piaget? É Cartier. Então pode continuar. E aí acaba que ele, naquele momento, eles entram com uma visão do próprio TCU, e aí eu acho que a gente tem que falar sobre insegurança jurídica no Brasil, porque o mesmo TCU que fez Lula devolver o que estava em determinado cofre, fez a Dilma pagar multa, agora fala, olha, não é bem assim. Então existe uma questão de insegurança jurídica que o Tribunal de Contas da União, que muita gente não sabe a função, porque ninguém entende mesmo, realmente executa aqui em relação a essa causa. E eles fizeram algumas recomendações, porque qual que é o problema, André? Chegou lá um bem, chegou um relógio. Quem define, como se definir se é público ou se é privado, se é acervo pessoal ou não. Não tem uma legislação para isso. Aí, a partir disso, determinadas situações aconteceram e os presidentes ficaram no olho desse furacão aí. E o TCU, inclusive, na decisão, recomendou ao Congresso Nacional para fechar e levar esse tópico como uma questão da legislação para cumprir esse vácuo de informações. Então, no final do dia, nem o relógio do Lula, nem os do Bolsonaro, nem mesmo alguns itens ali da presidente Dilma seriam enquadrados como bens públicos. Qual é o valor aqui, só acionando minha diretora? No valor desta bela peça, o valor de R$ 67.500, esse belo Cartier ali que estava projetado aqui na nossa tela, se nós pudermos projetar novamente, só para apreciar essa bela peça aí que já esteve no pulso do presidente Lula. Olha lá, e ele usa olha lá. Com frequência. Agora, mas isso também eu achei que era o Piaget, então a coleção é maior do que eu imaginava. Não, para você ver o seguinte, o Tribunal de Contas da União, desde 2016, quando ela fez a decisão dela sobre o que é presente, que seria parte do patrimônio público ou não, né?
era fácil resolver. Depois de 2016, a regra valia. Antes, não. Né? Por isso que no caso, né, o relógio do Lula não tem nenhuma dúvida se era presidente... era patrimônio do Lula ou do Estado, né? Mas, infelizmente, o Tribunal de Contas da União fez vários absurdos, buscou conterem do Lula, da Dilma e tal. Isso criou no consciente coletivo, né, uma certa injustiça contra o presidente Bolsonaro, né? E, de fato, é mesmo, se for ver. Né? Mas agora consertou a decisão. Presidentes recebem presentes e seguirão recebendo. Vamos ser sinceros, faz parte até da diplomacia. O ser humano gosta de receber um presente. É o gesto mais previsível para você fazer esse tipo de gesto. Claro que tem que ter um rito, mas, pelo visto, o TCU aí decretou uma nova página. Só um PS. É como uma observação. Quem decide se fica ou não, neste caso, existe agora uma pacificação que seria o presidente sem essa legislação. Mas, por exemplo, vários relógios que o Fernando Henrique ganhou seguem sendo bens públicos, porque essa foi uma decisão dele. E assim vai com alguns itens do governo Lula, Bolsonaro e por assim em diante. A questão é, a definição que é crime ou que é bem público per si, o TCU pacificou que não deveria existir. Meu ponto Você pode discordar, mas tá pacificado ou não tá, Mano Ferreira? Na minha visão, a gente precisa ter uma legislação que deixe esse assunto claro. Isso é muito importante e grave para o país, porque a gente está vivendo um clima de vale tudo, onde parece que a gente desistiu de combater corrupção, desistiu de criar limites para agente público que tem poder receber benefício. Então, eu vejo essa decisão do Tribunal de Contas com muita preocupação nesse ambiente onde a gente quer reescrever a história e fazer de conta que tudo bem o agente público, a autoridade, pegar benefícios para o seu próprio interesse pessoal, liberando na prática a corrupção. Debate tá bom, divisões divergentes, como há de ser, representando a bancada do nosso Morning Show, representando muito bem aí as visões divergentes aí existentes no debate público. Eu quero ouvir a de vocês também, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, pelo seguinte: a pergunta do dia, que a gente lançou no nosso site www.jovempan.com.br, é que agora o TCU afirma que presentes recebidos por presidentes não são acervo público. Você concorda? Simples, sim ou não, não ou sim? Entra lá no nosso site www.jovempan.com.br, você no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, pode decretar a sua opinião. Muito simples aqui, eu quero sim ou não aqui da nossa bancada. Henrique Kriener. Não são acervo, concordo. Dias Peixoto? No momento não são acervo, deveriam ser. Deveriam ser? E você, Deveria ser. O Zé Frevo? Deveria ser. Deveria ser? E você, Pepe? Deveria ser também. Olha só, se eu soubesse que essas joias aí não eram patrimônio público, meus prezados amigos, ao invés de vender no mercado negro, eu teria vendido ali no mercado livre, pô. Agora eu me livrei do processo e vou ter que enfrentar a Michele, que queria as joias para ela. Inclusive, agora que eu sei que as joias podem ficar comigo, se tiver algum príncipe saudita, até o Trump aí, mesmo querendo me presentear, eu tô precisando vender para pagar os meus advogados, porque a conta tá salgada aí, Pepe. Você me dá uma consultoria depois? Dou de graça, De graça? Pro bono? Pro bono? Tá certo aí. E essa conta vai estar salgada, hein? Nossa, vai. Essa conta vai estar salgada, hein? Será que os Pix de 17 milhões que caiu na conta dele já evaporaram? Não, acho que não, né? Não? Acho que 17 Vocês milhões acham? é um valor muito alto. Mas um Será? detalhe, né? Se é presente que não é bem público, e a hora que você chega ali na Receita Federal para declarar um relógio de 14 milhões, declarar todos esses bens. Cadê os impostos, já que foram de uso privado? Cadê os impostos sobre isso? Porque se nós chegamos no aeroporto e temos que pagar impostos sobre determinados itens, por que esses ex-presidentes ou presidentes não devem ter que pagar também, tendo em vista que eles vão ficar com o uso do item? A questão acho que é mais embaixo, Jazz. Eu acho o seguinte, tem razão, né? Claro, a legislação tem que prever, tem que regular exatamente o valor dos bens e a declaração do imposto de renda, mas eu acho que o Brasil tem que seguir num caminho muito mais civilizado e pensar na possibilidade dos presidentes terem o próprio acervo aberto ao público, né, como tem nos Estados Unidos. Porque eu não posso criar uma norma, um regime jurídico em que o presidente pode pegar esses bens, montar uma fundação, montar um museu que retrata a história do seu mandato. Isso é a memória de um povo, né? Então, o Brasil deveria caminhar na legislação dos bens ser privados, são públicos, muito mais nesse caminho, né, de dar a possibilidade dos presidentes da República criarem museus, né, criarem uma fundação, criarem possibilidade das pessoas entenderem a história do Brasil
pelo mandato do presidente do que discutir essa picuinhar presidente, Receita Federal. Já pode. 100% a favor. Já pode. O decreto do Fernando Henrique, Pepe, ele ia até nesse sentido, das Inclusive, o Fernando Henrique fundações. criou a Fundação Fernando Exato. Henrique. mas o E decreto depois não é lei, né? teve a Não é fundação também, o Lula. Instituto eu acho que Lula. Instituto Lula. Tanto é que o container ali, uma das discussões do container das defesas era que se trataria de um container para depois virar um museu. Então eles podem fazer isso, mas eles não são incentivados. E eu concordo muito com você aqui. O brasileiro precisa ter mais memória em relação aos mandatos e o presente, ele é algo que dialoga bem com isso. Mas a questão é, os nossos políticos diferentes, em um certo grau dos presidentes norte-americanos ali dos Estados Unidos, que saem, fazem aquelas bibliotecas, aquelas fundações belíssimas. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. Porque não tem regime Talvez a jurídico pra isso, exceção mas- seja o Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acho que a gente tem que considerar também duas coisas. A gente está falando tem presentes que são presentes diplomáticos e que são para a nação, e tem presentes que são pessoais. Personalíssimos. E esses pessoais é que a gente está falando aqui da decisão do TCU. Agora, os outros, por exemplo, o Figueiredo recebeu pandas da China. Não é um presente pessoal. O Lula recebeu... pandas? Ursos pandas. Essa A aí eu China quero ver. deu a diplomacia dos pandas, né? A famosa. Eles dão Beleza. pandas aí para as pessoas para ficarem mais próximas. O Lula recebeu lhamas da Bolívia. Não era para colocá-la no jardinzinho dele. É Junto claro com que a era lema uma e o questão... jabuti. Exato. Jabuti, ema e lhama. E ali ele Tudo pôs e pôde usar da melhor maneira. Então, aquilo ali é para o Brasil. Claro, são exemplos muito Olha folclóricos que eu tô falando, mas você tem questões que são para o país. São presentes diplomáticos, de nação para nação, e outras coisas são o pessoal. Lá, essa questão das joias, por exemplo, não foi um presente para o Brasil, foi um presente para o presidente. Da mesma maneira, o relógio, né? E aí, Presidente só pra é o gente Brasil. matar a história. O Porque presidente é o Brasil. Eu acho que aí é que tá. A eu discussão vou precisar fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, todo mundo no corre do dia a dia, no carro, no trabalho. Morning Show segue a todo vapor e volta já já. Jess Peixoto. Não tem crime. O que fizeram em relação à legislação, a ausência de legislação, mostra que o Bolsonaro não é como se aquilo fosse, de fato, categoricamente público. E a mesma coisa com o relógio do Lula. Mas a grande questão é discutir. O Congresso precisa endereçar isso. Porque, Henrique, ninguém dá um presente pro presidente porque gosta dele. A pessoa dá um presente pro presidente porque ele é presidente do Brasil. E ele tem que se portar nesse cargo e pegar esses itens e entender que esses itens é da persona, do personagem, da faixa presidencial. Ele jamais receberia esse presente se ele não estivesse naquela condição. Agora, é por aí. Eu vou ouvir aqui o nosso PP também, se é por aí, se te convenceu esse enquadramento aqui que a Jess colocou. E para arrematar essa história de vez, é que talvez o ponto central aqui, o ponto que deu esse furdunço todo em torno dessa história foi que, uma vez recebendo todas as joias, eu tentei vender ali por fora para botar uma graninha para dentro. Faz sentido? Aí que pode ser o ponto fulcral, para pegar a expressão do direito, que explique que talvez Bolsonaro estava errado na forma que ele conduziu essa sequência. Recebeu o presente, mas que vender para botar no bolso uma graninha, foi isso? Não, assim, Marinho, claro que quando você pega, por exemplo, o fato do Bolsonaro em si, teve vários erros ali, vários absurdos, até irregularidade administrativa. Pedir para o chefe de gabinete do ministro e até a Receita Federal, falar com o chefe da Receita Federal para liberar as joias, é um absurdo, né? Outra coisa, tentar Foi declarado na chegada no aeroporto, né? Tentar levar a joia para fora do Brasil, né? Sem declaração de saída, né, e entrada, também é um absurdo, é uma irregularidade administrativa. E a legislação é clara em relação a isso. A primeira pessoa que tem que ser consultada para ver se quer ou não quer comprar o presente é a União Federal. Então, pela legislação, o Bolsonaro tinha que primeiro oferecer as joias para a União Federal para depois vender no mercado privado, né? Então, nada paga essas irregularidades administrativas, mas não são crimes. Tanto é que o Tribunal de Contas da União falou que não são crimes, né? Agora, sim, queria só colocar um ponto que eu acho importante, Marinho. Para encerrar. A nossa legislação, ela não dá possibilidade do presidente da República utilizar os presentes, os acervos documentais para criar museu, né? Até porque tem uma lacuna muito grande. Então, no meu modo de ver, nós temos que... O Fernando Cardoso, por exemplo, criou um decreto. O decreto não pode inovar no ordenamento jurídico. O que inova no ordenamento jurídico é a lei. E não tem lei que fala isso, né? Então, se não tem lei, não tem nada, né? Se tem lei ou não tem lei, se é crime ou não é crime, essa bateção de cabeça deu o que falar, a TCU entrou no circuito e decretou que, por enquanto, não é crime.